Olá, sou a professora Lucinéia Leite e estou aqui hoje para conversar com você a respeito de rejuvenescimento facial através de terapias combinadas. Sou esteticista, terapeuta naturista e biomédica, tenho especialização em fisiologia humana, saúde da mulher no climatério, nutrição clínica em ortomolecular. E vamos falar então sobre um tema que é bem atual, né? E nossos clientes nos procuram sempre a todo momento porque eles querem se sentir mais jovem, ter uma pele mais bonita, mais saudável, sem manchas, sem rugas, sem flacidez, não é? Com aquela aparência jovial. Para nós falarmos de rejuvenescimento, nós temos que primeiro falar de envelhecimento. O envelhecimento ele tem vários aspectos, né? Ele tem o aspecto cronológico, ele tem o aspecto biológico, ele tem o aspecto psicológico e ele tem o aspecto social. Uma pessoa, na maioria das vezes, é definida como idosa quando ela chega aos 60 anos de idade, independente do seu estado biológico, psicológico e social. Na verdade, gente, o conceito, né, de idade, ele é multidimensional. A idade e o processo de envelhecimento, eles possuem outras dimensões e significados que extrapolam a idade cronológica. O envelhecimento celular é aquele onde as células isoladas elas se tornam limitadas no que diz respeito à sua divisão celular em meio de cultura, tá? E também há alterações bioquímicas, né, associadas a essa limitação. Já o envelhecimento orgânico é o envelhecimento do organismo como um todo, né, entre outros fenômenos, o envelhecimento celular. O envelhecimento orgânico geralmente é caracterizado pela diminuição da capacidade de resposta a desafios das funções orgânicas, ou seja, diminui a capacidade funcional dos nossos órgãos e sistemas. Bom, e aí, né? Como fica o envelhecimento da pele? Voltando um pouquinho no nosso envelhecimento, é importante quando nós formos analisar a pele do nosso cliente, da nossa cliente, encontrarmos essa história que envolve, né, esse contexto de vida do nosso cliente. Um deles é justamente isso, é o convívio, aonde ele vive, qual é o ambiente social que ele vive, né? Quais são as atividades diárias que esta pessoa faz, ou se ela é estressada, ou se ela não é estressada, qual é o fator alimentar, se ela tem doenças ou não. Tudo isso, somar, todas essas informações são importantes na hora de você desenvolver um protocolo personalizado. E aí sim, você vai avaliar então esse envelhecimento cutâneo, esse envelhecimento da pele. Então, durante o envelhecimento cronológico cutâneo, ocorre a modificação do material genético e a diminuição da proliferação celular. Resultado, perda de elasticidade, perda da capacidade de regular o metabolismo e a replicação do tecido começa a se tornar menos eficiente. Veja essa figura, né? Na figura A você tem uma pele jovem, é um corte histológico da pele, aonde na figura A mostra a pele jovem. Já na figura B mostra então a pele do idoso. Então veja essas diferenças, veja a fibra elástica, por exemplo, ela é observada em preto. E você nota que uma clara fragmentação dessas fibras elásticas ao longo da derme com o envelhecimento. Então, na derme superficial, o aparelho elástico, ele perdeu quase que completamente a sua disposição vertical na pele senil. O envelhecimento, né, ele tem várias causas, ele é multifatorial. Então, existem os fatores extrínsecos e os fatores intrínsecos. Como fatores intrínsecos, nós temos aí fatores genéticos, né?
depende de como, do seu gene, da sua constituição, da sua formação, que vai lhe dar determinadas características, e de fatores hormonais. Se nós formos falar, né, o fator genético, né, ele é causado o fator intrínseco, desculpe, ele é causado por um desgaste natural do organismo ou um envelhecimento natural. Durante, né, o processo de envelhecimento, ocorrem várias alterações bioquímicas, alterações histológicas e fisiológicas que afetam várias funções da pele. Então a pele, ela começa a se tornar mais fina, ela terá pouca elasticidade com o passar do tempo, ela se tornará mais flácida, com rugas finas. Já o envelhecimento extrínseco, nós temos aí os fatores ambientais, né? Exposição solar, tabagismo, o estresse, a poluição, a má alimentação, influenciando então no processo de envelhecimento cutâneo. Eu vou ressaltar a formação de radicais livres. Então você vê aí uma célula, o nosso motor, a nossa fábrica de produção energética, que é a mitocôndria. A mitocôndria, ela depende então do oxigênio e de nutrientes como a glicose, né? Manganês, magnésio e fósforo, nós vamos falar de oligoelementos, para que ela possa produzir essa fonte energética. Porém, as oxidações químicas e enzimáticas, né, envolvendo a formação de radicais livres, elas aceleram esse fenômeno. Então, o radical livre, só para você entender, olhando novamente a figura, é aquele átomo, né, que ele precisa ter todos os elétrons pareados em pares na sua última camada, né, a sua última órbita. O que acontece é que com essas oxidações, né, e principalmente com a ação do oxigênio, vai se formando espécies reativas. Então perde-se, né, o oxigênio ele rouba um elétron da última camada daquela molécula, fazendo parte daquela molécula, e aí ele passa a se tornar um radical livre. Ele não consegue ficar sem par. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar a homeostase, ele vai tentar buscar um par para ele, para que o funcionamento passe a se normalizar. E ele vai fazer isso com outras células, outras moléculas que estão ao seu redor. E aí nós temos, então, o que nós chamamos de oxidação e a formação, então, desses radicais livres. E esse radical livre, ele acelera esse fenômeno do envelhecimento. Para evitar esse processo de oxidação, o nosso organismo ele possui o seu próprio mecanismo de defesa. Então, nós dependemos também dos radicais livres para entrarmos em homeostase, para a gente também se regular. Porém, quando isso se torna algo a mais, ou seja, quando essa produção de radicais livres é maior do que a própria capacidade do organismo se regenerar, aí sim nós temos um problema. Então, a capacidade protetora desse mecanismo, ela começa a diminuir com o envelhecimento. E compostos, né, exógenos, eles podem até reforçar essa proteção natural que a gente vai ver mais para frente. Então, a mitocôndria, como eu disse, ela é uma fábrica. Ela vai produzir o quê? Energia, né? O ATP, adenosina trifosfato, é a energia que vai fazer com que haja um funcionamento celular adequado, seja a célula do estômago, do olho, da pele. Para que ela possa funcionar, ela precisa dessa energia. Assim como, por exemplo, para você trabalhar com o seu computador, para você usar a sua máquina de lavar, você precisa do quê? Da energia que chega à sua casa. Essa energia ela vem de algum lugar, de uma fonte, né? No nosso caso, no caso do organismo, ela vem da mitocôndria. A mitocôndria, então, para que ela possa produzir o ATP, ela acaba queimando esse oxigênio, né, entre aspas, para produzir combustível e água. Para você ter uma ideia, né, a cada 100 moléculas de oxigênio, 95
saem em forma de água e gás carbônico e 5 viram radicais livres. Então, quando esses radicais livres atingem ao mesmo tempo moléculas de DNA, lipídios e proteínas, aí nós estamos num caso de envelhecimento. E quais os elementos, quais os fatores que aumentam a produção de radicais livres? Então, o estresse, a poluição do ar, que acaba aumentando essas formas reativas, cigarro, tabagismo, exercícios físicos extenuantes também produzem radicais livres, alimentação deficiente, café em excesso produz radicais livres. Então, se a sua cliente ou o seu cliente está dentro desse meio, ou seja, digamos que seja uma pessoa tabagista que mora em São Paulo, que já é um ambiente poluído, estressado com o trabalho, então eles já têm vários fatores que vão levar à produção de radicais livres maior do que o próprio organismo possa combater, ou seja, o próprio organismo possa tentar fazer essa homeostase. E aí, nesses casos, nós temos que orientar o nosso cliente a melhorar esse padrão de vida ou a trabalhar com antioxidantes, né? Então, nós precisamos saber o quanto de antioxidante essa pessoa necessita. E aí sim passa a ser multidisciplinar, porque aí nós precisamos, por exemplo, ou indicá-la para um nutricionista ou para um médico, para que ele possa fazer os exames adequados e determinar o quanto de antioxidante a sua cliente tem necessidade, ok? Nós temos aí também cosméticos que trabalham, a diminuição desses radicais livres, melhoram essa síntese para que a pele possa responder de uma forma adequada. Outro processo que você está vendo agora é o processo de glicação. Então, nós vamos ver o que é esse processo de glicação. Bom, eu vou dar uma definição técnica, depois eu vou dar uma definição informal, tá bom? Então, numa definição técnica, o que é uma glicação? Então, glicação, ela é uma reação aonde pequenos carboidratos, por exemplo, como a frutose, a glicose, ela se liga covalentemente a um grupo de proteico, ou lipídico, sem atuação de uma enzima. Diferentemente da glicosilação, onde você tem a adição do carboidrato a uma proteína e isso é controlado por uma reação enzimática, a glicação não, ela é um processo aleatório e ela prejudica o funcionamento das biomoléculas, refletindo então o processo de envelhecimento, porque o que ela faz? Ela afeta ácidos nucleicos e proteínas, como colágeno, e eles acabam sendo modificados, eles não têm mais como voltar à sua estrutura original e ele pode gerar então erros funcionais ou estruturais ao organismo. Para ser mais clara, o que é então a glicação? A glicação é quando você junta uma proteína, por exemplo, você vai fazer um caramelo, você pega leite e açúcar e coloca no fogo. É quando você junta então uma proteína e um açúcar, uma glicose e temperatura. E aí você forma, nós vamos glicar essa proteína. Então é como acontece com o caramelo. Você coloca o leite, o açúcar, põe no fogo, mexe, usa-se o calor, faz então esse processo de glicação e não tem como mais você separar a proteína do açúcar, alterando então a sua estrutura. Então, de uma forma mais simples, quando você tem a combinação de um açúcar com uma proteína e uma fonte de calor, então você tem aí a glicação, ok? Essa glicação, então, ela acontece
quando o seu cliente, né, ele tem na sua dieta alimentos como doces, pão, né, macarrão, salgadinhos, que irão fornecer uma quantidade maior de glicose. A gente tem aí os carboidratos simples que irão fornecer uma quantidade maior de glicose. Se a pessoa já tem uma quantidade X, né, dessa glicose no organismo, provavelmente o restante pode acontecer o que? Essa glicação, essa interação entre uma proteína e esse açúcar com o calor do nosso corpo. Nós somos seres quentes, né? E nós vamos então fazer essa glicação. Para você ter uma ideia também, essa glicação ela pode ocorrer na hemoglobina. Então nós temos hemoglobina glicada. Uma vez essa hemoglobina, né, que é a estrutura do sangue, ela se glica, ou seja, uma glicação, a hemoglobina glicada faz com que a hemoglobina perca a capacidade de carregar oxigênio para o organismo, ok? Então, qual é a importância, né, disso tudo? Nós temos que avaliar a nossa cliente para que a gente forneça dados, né, para que a gente possa orientar essa cliente a se alimentar de uma forma adequada. Não adianta nós usarmos cremes poderosos, né, se essa cliente ela continuar fazendo as mesmas coisas que ela faz, fumando, estressada, comendo alimentos carboidratos simples e até com alto índice glicêmico. Então nós temos que olhar a cliente como um todo, né? Lembrando também que a diabetes também tem muita glicação, ok? Então, como que nós podemos trabalhar com a nossa cliente? Uma é avaliar todo esse contexto e oferecer dados, né? Oferecer orientações para que ela mude o seu estilo de vida. E isso depende muito do que? Da nossa avaliação. Então, a avaliação, gente, ela é extremamente importante para o desenvolvimento de um protocolo assertivo para cada cliente. Então, cada uma nós vamos trabalhar de uma forma. É através dessa avaliação que você vai falar, não, o melhor produto é um peeling, o melhor produto é uma radiofrequência, a melhor assertiva vai ser um microagulhamento, porque essa pele está espessada, mas ao mesmo tempo, será que ela consegue produzir colágeno? E aí eu vou ter que avaliar a idade, né? Eu vou ter que avaliar esse fator nutricional, vou ter que avaliar o nível de estresse para saber se ela pode, se o organismo dela tem condições de responder à minha terapêutica. Saber quais os hábitos alimentares. Então, de novo, o ambiente em que ela vive, de repente, é aquela pessoa que sai toda noite para tomar uma cervejinha com os amigos. E é isso que a desestressa. Então, nós temos que ter uma alternativa terapêutica para fazer com que o resultado tenha em si o seu efeito, né? Nós temos que saber qual é o nível de estresse dessa nossa cliente. Nós sabemos que o estresse, ele gera radicais livres, ele gera processos inflamatórios, né? Se essa cliente não é inflamada, me perdoem. A postura anatômica, como é que é essa postura, né, anatômica dessa sua cliente? Será que ela fica o tempo todo encolhida, dificultando essa oxigenação? Será que ela abre mais e facilita melhor essa oxigenação tecidual? Quais são as doenças, né, que ela teve ou que ela tem, né? Quais os medicamentos que ela toma, porque há sempre uma interação, muitas vezes medicamentosa, e isso pode provocar processos inflamatórios, e isso pode gerar ainda mais o envelhecimento. E os cosméticos que ela utiliza, será que ela está utilizando em casa corretamente os cosméticos? Então é interessante que você avalie, conheça quais são os cosméticos, quais são os princípios ativos e avalie qual é a queixa e se ela está agindo de acordo com essa queixa para tentar melhorar esse tecido. E principalmente, gente, uma das coisas mais importantes em qualquer trabalho, seja ele estético ou terapêutico, é o quanto esse cliente está comprometido
com o resultado que ele deseja obter. Porque muitas vezes esse cliente ele faz o que? Ele deixa, né, o resultado só por sua conta. Ele acha que só vindo 1, 2 vezes por semana vai resolver aquele problema. Gente, o cliente ele passa a maior parte do tempo com ele mesmo e uma ínfima parte conosco. Então é necessário que ele tenha esse comprometimento, que ele diga, não, eu vou fazer todo o possível para chegar no meu resultado. Eu vejo muitas vezes clientes, né, que até usam cosméticos, né, mas continuam com o mesmo estilo de vida. Então ele fala, melhorou muito pouco, não melhorou quase nada, eu não gosto de passar filtro solar, eu só lavo meu rosto quando eu chego à noite mais ou menos com sabonete. Então é importante que você explique qual é esse processo de higienização, a importância de se higienizar a pele, principalmente mulheres que gostam muito de maquiagem, né? Qual é a forma correta de se retirar a maquiagem, usar um demaquilante, retirar a maquiagem, passar com algodão até que o algodão fique mais limpo. A pessoa acha que passou uma vez, já está limpo, né? Fazer corretamente a higienização da pele, né? Deixar essa pele respirar, é assim que nós vamos falar para a nossa cliente, e fazer com que esse nível de estresse, principalmente dentro do nosso consultório, seja menor. Para isso, né, nós podemos começar, eu vou mostrar para vocês, né, uma prática aonde antes de eu iniciar um procedimento, né, que nós vamos revitalizar esse tecido, nós estamos falando de rejuvenescimento, então a revitalização, a melhora desse tecido, ela tem que anteceder ao protocolo principal. Por exemplo, eu vou fazer peeling, né? Mas para eu fazer um peeling, eu preciso trabalhar esse tecido, eu preciso desintoxicar essa pele, eu tenho que melhorar o aporte de nutrientes dessa pele, eu preciso orientar a minha cliente a mudar determinados hábitos ou tentar, né, alterar aos poucos determinados hábitos para que o resultado seja o melhor possível. Então, em termos de relaxamento, sim, mas você vai fazer um relaxamento junto com uma hidratação? Sim. Então, eu vou mostrar para vocês como eu faço todo um relaxamento primeiro muscular. Eu tento situar, né, a cliente naquele momento, porque às vezes ela está com muitos problemas, né? Está pensando no que ela vai fazer depois que ela sair, na conta que ela vai pagar, no filho que ela tem que pegar na escola, no próprio trabalho, né? O que ela vai estar fazendo no dia seguinte. Então eu preciso relaxar essa cliente. E aí é interessante nós usarmos, por exemplo, aromaterapia, cromoterapia, né? Com luzes próprias para a cromoterapia. Shiatsu facial é bem interessante, o próprio relaxamento, alongamentos, né? Melhorar a musculatura, relaxar a musculatura do trapézio, por exemplo, que a gente fica muito tensa, então nós começamos a tensionar essa musculatura e aí a nossa massagem de modelagem, por exemplo, facial, acaba não dando um resultado muito bacana porque eu não relaxei, não fiz um relaxamento prévio. Então é o que eu faço, a higienização, um relaxamento prévio, depois sim é que eu vou fazer a esfoliação, que pode ser mecânica, que pode ser química, né? Nós vamos fazer uma leve esfoliação para melhorar essa resposta tecidual, que vai depender muito a forma como eu vou fazer, né, essa remoção desse tecido em excesso, vai depender muito da minha avaliação. E depois disso nós vamos continuar então com o protocolo de nutrição, né, de regeneração desse tecido, uma massagem para estimular a circulação, relaxar ainda mais essa musculatura facial, para depois sim você entrar com a sua terapêutica ou com uma massagem para modelar a face da sua cliente, no caso, tá certo? Então agora eu vou mostrar uma prática, né? Eu espero que você goste, né? E que eu espero ter contribuído também com essas informações.
O tempo realmente é curto, mas a forma como eu trabalho é essa. Eu tento trabalhar o ser humano, tanto faz facial, corporal, nessa forma mais integral, olhando para o meu cliente, olhando para o aspecto social, ambiental em que esse cliente está inserido, sabendo, nossa, professora, mas eu não conheço medicamento, não tem problema, mas é interessante, hoje nós temos aí o auxílio da internet, é interessante nós sabermos se esse princípio ativo vai interferir ou não com o trabalho que eu estou fazendo, né? Até para eu poder ser mais assertivo, tentar melhorar, amenizar e buscar os melhores resultados nesse rejuvenescimento desse tecido. Lembrando, gente, mais uma vez, né, as nossas células se comunicam, então por isso é tão importante o cuidado facial, o cuidado corporal e o cuidado interno através de uma dieta adequada, né, desse meu cliente para qualquer resultado estético que ele pense em ter, ok? Então vamos à prática e eu espero que você goste. Bom, então vamos à prática. Nós iniciamos, né, acomodando a cliente na maca, com uma música suave, que é bem bacana, e começamos fazendo uma higienização do tecido, né, no local onde nós faremos os estímulos, né, desse tecido, a massagem. É interessante associar, por exemplo, quem trabalha com cromoterapia, né, associar nesse momento, que é o momento em que nós vamos relaxar essa cliente para depois iniciarmos o nosso trabalho, uma luz indireta cromoterápica, né, que é uma luz própria, na cor azul bem claro. Nós podemos associar também aromaterapia, então colocar algumas gotas de lavanda no difusor, né, próximo à nossa cliente, para que ela possa relaxar um pouco mais. Então nós fizemos aí a higienização, né, da parte do trapézio, pescoço, colo, né, a parte facial, uma leve higienização, ou seja, nós vamos tirar esse suor, essa é a primeira parte, né, para que a gente comece a fazer então o nosso trabalho. É sempre importante deixar a cliente relaxar. Bom, nós vamos iniciar então com um sabonete, né, que é um sabonete diferente, tá? Ele tem uma base, a base dele, né, tem colágeno, ácido hialurônico, né, a vitamina E, que é antioxidante, romã, que é rico em licopenos. Então nós vamos fazer essa primeira higienização. Não precisa de muito, né? Nós vamos espalhar esse sabonete e depois nós vamos retirar com água. Eu gosto de usar muito água deionizada, porque assim não tem muita interferência, né, nos cosméticos, ou mesmo se eu for usar algum produto, né, na base de ortomolecular, a gente não tem interferência nenhuma. Em seguida, nós vamos tirar, né, toda a água, né, a parte líquida. Então, nós vamos usar um lenço de papel para deixarmos essa pele bem seca, sem esse conteúdo, né, de água, e retirando então o sabão, né, o sabonete higienizante, ok?
Agora sim, né, com uma música bem suave já no ambiente, você vai enrolar uma toalha de rosto, passar pelo pescoço da cliente e nós vamos fazer os primeiros alongamentos para relaxar essa musculatura, principalmente do trapézio, do pescoço, esternocleidomastoideu, né? Então nós vamos fazer esse relaxamento tracionando, né? Traciona para você e depois lateralmente. Aí nós vamos fazer uma compressão suave, né, em direções opostas, uma no sentido do lóbulo da orelha e outra no sentido do ombro. Sempre assim, essa pressão ela é suave. Você vai utilizar o próprio peso do corpo para fazer essa pressão. Então nós fazemos de 3 ou até 5 vezes para relaxar essa musculatura, para que a nossa modelagem depois facial ela aconteça no músculo relaxado. E aí sim essa expressão, né, facial ela se torna muito mais evidente e duradoura. Então primeiro nós vamos relaxar a nossa cliente, lembrando, né, sempre da música de fundo, uma música suave que não tenha nenhum som de voz, né, que seja mais orquestrada, para relaxar também o cérebro, né? Uma vez que nós fizemos a primeira parte do relaxamento, agora nós vamos trabalhar com uma leve massagem, né? Mas para relaxar mesmo, movimentos de fricção e amassamento, melhora a oxigenação, né? Relaxa essa musculatura. Nós relaxamos o trapézio porque as pessoas ficam muito tensas nessa região, né? Tende a acumular uma tensão maior nessa região e que se reflete depois para a face. Então, quanto mais relaxada, melhor. Para isso, você pode utilizar ou um creme, né? No meu caso, eu usei uma loção, que é uma loção muito rica também, associada a oligoelementos, né? A ativos biotecnológicos, já para fazer essa prevenção, já para melhorar esse tecido. Usei também alguns oligoelementos, né, para relaxamento. Nesse ponto, nós vamos fazer uma leve pressão. A gente pede para a cliente respirar, inspirar e expirar pelo nariz. Pessoas muito tensas têm esse ponto muito dolorido. Se estiver muito dolorido, mantenha essa pressão até que a dor melhore. Nossa, isso dá uma sensação de relaxamento muito boa. Aí eu venho para a face, com movimentos de deslizamento, visando, né, um aquecimento dessa face, uma melhora da oxigenação. Então, se eu estou fazendo movimentos de deslizamento, você pode perceber um certo rubor, né, nessa face, melhorando, mostrando essa melhora, né, dessa oxigenação. Essa água então é deionizada. Eu coloquei um blend de oligoelementos frequenciais para melhorar a circulação, melhorar o tônus, melhorar esse tecido. Esse blend está na água deionizada aquecida. Essa água aquecida então vai ser colocada nessa pele que já está apta, né, a receber então os benefícios desses oligoelementos, desse blend que eu preparei. Faço uma compressão suave. Então essa máscara está aquecida pela água e nós vamos fazer então uma acupressão. A acupressura é mais para esse relaxamento facial. Não é um shiatsu, né, porque o shiatsu em si
apesar de ser pressão, né, com os dedos nos pontos de acupuntura, nos subos, nós só estamos fazendo aqui um relaxamento, né, uma preparação desse tecido. Lógico, com essa pele mais oxigenada, a musculatura relaxada, né, proporcionando esse momento de relaxamento para essa cliente e para esse tecido, fica muito mais fácil a absorção depois dos outros nutrientes vindos dos cosméticos, né? E também a melhora dessa pele. Então perceba que já houve, né, uma alteração, uma melhora, uma oxigenação desse tecido. Aí eu continuo fazendo a acupressão numa linha de meridiano bem interessante, né, para fazer esse relaxamento muscular, esse relaxamento tecidual. Essa acupressão, ela melhora muito, dá mais clareza, né, de pensamentos. A sua cliente, esse ponto é um ponto que para pessoas tensas, bem no alto da cabeça, é muito importante para melhorar esse relaxamento. Nós fazemos leves deslizamentos, né, com os polegares. Nós fazemos o pensamento no orbicular dos olhos, também para relaxar e para melhorar, né, o aporte de oxigênio e nutrientes nessa região, que é uma região muito sensível. Agora sim, nós vamos usar um esfoliante. A minha opção foi por um esfoliante químico bem suave, né, que ele contém ácido salicílico, glicólico. Ele é um peeling extremamente suave, que cabe em qualquer idade. Então ele não é abrasivo ou ablativo. Eu vou passar, fazer o espalhamento com as luvas, né, por toda a face, colo, e vou deixar agir por 3 minutos. E depois eu vou remover completamente esse produto com água. Passados 3 minutos, eu vou remover então com água deionizada. Nessa água deionizada eu também gosto de associar um blend, né, de oligoelementos frequenciais. E lembre-se, né, de retirar essa parte esfoliativa, no caso é química, completamente da face da cliente antes de continuar os procedimentos.
Uma vez retirada, né, todo o peeling, né, que eu havia aplicado, eu vou aplicar o silício orgânico. Então, o silício orgânico, a gelerine, que tem esse composto, né, serina, prolina, NAPCA, né, e tem a função de quê? Nós vamos reestruturar essa pele. São elementos que vão melhorar, então, as marcas de expressão, vão melhorar a textura dessa pele e vão, ao mesmo tempo, hidratar essa pele. Então, eu espalho também com luvas, né? Para que a cliente possa aproveitar todos esses princípios ativos de uma forma integral, completa. Faço então todo o espalhamento com movimentos deslizantes ascendentes, né, principalmente nas marcas de expressão. Agora eu vou aplicar, né, um sérum que é rico em extrato de uva-úce, extrato de lírio, extrato de maçã. Ele tem uma ação, então, antioxidante, lembra que nós falamos a respeito disso? Ele também tem uma ação revitalizante e iluminadora. E ele vai auxiliar como? Ele vai auxiliar na renovação celular. Também faço espalhamento com luvas. E deixo no tecido. Depois de completa absorção, a gente vai fazer o espalhamento com a mesma loção que eu utilizei, né, no início, e novamente fazer estímulos para melhorar essa oxigenação, melhorar essa musculatura, reposicionar nessa musculatura com movimentos rápidos de dedilhamento, sempre tracionando em sentido ascendente, e depois um deslizamento com uma pressão um pouco maior nas duas hemifaces. Aqui não tem como, né, eu fazer todas as manobras, porque o tempo realmente é curto, mas eu estou mostrando algumas manobras principais, né? E aí você pode completar com uma massagem para modelar mais essa face, né? Uma massagem que dure um pouco mais e que modele completamente essa face.
Em seguida, né, você pode aplicar então uma máscara. Eu estou utilizando aqui uma máscara que ela possui ouro, associada também a minerais e ativos biotecnológicos, justamente para oferecer essa ação revitalizante da pele. E assim eu preparo essa pele para um próximo tratamento, né? Para um próximo encontro no consultório. Com essa pele preparada, né? Essa pele mais nutrida, revitalizada, antioxidada, onde eu tenho ação de vários elementos, de vários ativos cosméticos, de vários oligoelementos, fazendo com que essa pele se torne mais responsiva, que ela possa oferecer uma resposta melhor ao trabalho que vai ser feito, né? O trabalho que você, na verdade, avaliou e definiu para essa cliente. Eu vou deixar essa máscara agir então por 20 minutos. Depois eu só vou fazer a retirada, né, de resíduos que possam ter ficado, também com água deionizada, com esse blend que eu gosto muito de utilizar, preparado exclusivamente para a cliente. Então esse blend ele é individualizado para cada cliente. Eu preparo um blend e utilizo durante todo o tratamento que for realizado com essa cliente. Para finalizar, um filtro solar que tem uma ação protetora, hidratante e reparadora, que é ideal para esse tecido e foi escolhido para fazer esse trabalho, né, com minha cliente. Esse protetor também tem uma ação de prevenção, né? Então, das queimaduras solares, do envelhecimento precoce, da ação nociva do sol e com princípios ativos também antirradicais livres. Bom, pessoal, com isso nós vamos terminando, né, essa apresentação. Eu agradeço a audiência, a presença de cada um aqui. Espero realmente ter contribuído e vejo vocês na próxima. Um grande abraço, até mais.